Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, que é um podcast sobre fotografia. E hoje temos aqui um convidado muito especial que veio do outro lado do Atlântico. Sim, o Ruben vai fazer hoje aqui a temos introdução. o Luís Carlos, que esteve esta semana aqui no IPF do Porto a fazer uma pequena palestra. Sei que também esteve cá de passagem pelo Exodus e tem estado a aproveitar para a dar algumas palestras e dar a conhecer o seu trabalho por vários espaços. Eu tenho aqui uma curta biografia para vocês também ficarem a conhecer, mas depois vamos deixar os contactos do Luís Carlos para vocês poderem visitar o site e conhecer um pouco mais das imagens deles. Então, Luís Carlos dos Santos Júnior iniciou-se na fotografia em 1988 em Londres e já fotografou mais de 30 países. Desde o seu início na fotografia sempre teve as suas lentes voltadas para a natureza, em especial a vida selvagem em África, local onde deu início em 2010 ao seu trabalho de levar amantes da fotografia, viagens e contacto com a natureza a conhecerem a África subsaariana. Hoje já são 18 expedições fotográficas, passando por países como África do Sul, Botsuana, Namíbia, Zâmbia, e Quénia, Tanzânia, Etiópia, Moçambique. E também é responsável pelo projeto social Fotografando Gorongosa, em Moçambique, que tem o objetivo de ensinar fotografia de natureza a jovens da comunidade local daquele país. Além de projetos sociais no Brasil e na África, o Luís foi colunista e fotógrafo correspondente da revista Wildlife Photography and News. As suas imagens foram publicadas em revistas como a Planeta, Adventure Camp, National Geographic, Biz Communities e muitas outras. Acho que a lista acaba por ser já extensa quando já se tem uma carreira desta dimensão. Por isso, vamos dar as boas-vindas ao Luís e agradecer-lhe desde já o estar connosco aqui nesta conversinha, para falarmos um pouco sobre o teu trabalho. É verdade, olá, gente. Obrigado. Muito bem-vindo por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Sim, obrigado. Eu que agradeço o convite aí, a possibilidade de estar aqui falando com vocês. É verdade, surgiu esta possibilidade e ainda bem, porque não é muito comum nós termos acesso, né, a fotógrafos, especialmente a este tipo de fotografia, né, da vida selvagem. Acho que é uma oportunidade excelente, nós não podíamos deixar passar. Sim, acho que foi das coisas que nós comentámos logo quando vimos que íamos ter aqui o Luís no IPF na palestra que ele cá deu, é que não é muito comum encontrar-se fotógrafos de natureza a mostrarem o seu trabalho desta forma. Por isso achamos que seria uma ótima conversa também para os nossos ouvintes. Até porque sabemos que há pessoas que têm esse interesse e esse fascínio. Exatamente. Não é? E que certamente teriam algumas questões e nós vamos tentar hoje conseguir que algumas dessas questões sejam respondidas. Sim, e conhecer um bocadinho mais do percurso do Luís. Por isso, acho que a primeira coisa que eu normalmente costumo perguntar e que eu gosto sempre de saber é de onde é que veio esta paixão pela fotografia? O que é que te trouxe ao universo da fotografia? A fotografia, eu comecei a minha fotografia em 88, em Londres. Eu morava em Londres e naquela época trabalhava num café e lá um amigo era fotógrafo, freelancer, e tinha um primo que era fotógrafo da Burda, uma revista alemã de moda. E aí eu encontrei eles. Esse fotógrafo estava baseado aqui em Portugal. E foi lá em Londres visitar o primo, e aí eles saíam para fotografar, e eu olhando aquela coisa toda, todo dia, e aí me despertou o interesse de, eu queria comprar uma câmera. Eles na época já tinham equipamentos profissionais, e aí eu fui lá e comprei uma minha primeira câmera, que então foi uma Zenit russa, com lente fixa Helios de 44mm. E, bom, taquei lá os filmes e comecei a andar com eles, a fazer fotografia pela rua, né? Eles estavam, na verdade, o rapaz estava de férias e o Johnny, que era levava ele para cima e para baixo em Londres e fotografando, e eu comecei a fotografar com eles. E daí começou o vício de estar sempre fotografando, final de semana, quando dava, e fotografava de tudo. Até que eu fiz uma viagem para a Escócia e levei a câmera. Conheci na época um outro amigo meu, que ainda temos contato, e aí comecei a fotografar a natureza na Escócia. Comecei a ver aquele negócio todo, subi Cairngorm, a montanha mais alta da Escócia, e comecei a registrar. Foi daí que
me despertou meio que o natureza, o wildlife, né? Depois dali morei um tempo em Israel, cobri Israel também de norte a sul, leste a oeste, fiz montanha, fiz deserto, fiz tudo que você pode imaginar. E aí não parei mais, mas assim, começou mesmo em Londres em 1988. Por uma brincadeira acabou por... Uma brincadeira que acabou... Uma paixão que se tornou profissão, não é? Se tornou, é isso aí. Por acaso, uma coisa que nós reparamos é que realmente o teu trabalho era um bocadinho mais focado já na questão dos big cats, não é? Uhum. O que é que te fez virar os felinos. muito... Para quem não sabe, mais, os big cats, os mais, felinos. mais para a questão dos felinos. Então, eu sempre fui apaixonado por animal. Sempre gostei muito de animal. E quando criança, né, essa é uma outra questão que as pessoas às vezes perguntam em algumas entrevistas, África ou fotografia, né? O que vem primeiro, o que está na frente? África está na minha cabeça desde 9 anos de idade. Eu não canso de falar essa história. Com 9 anos, eu vendo lá os meus livros de geografia, e aí passei por uma das... quando falava de África Central, aí teve uma reportagem do Quênia, uma história lá sobre o Quênia, e eu fiquei vendo os maçais e os animais, aquela coisa toda. Eu lembro do livro como se estivesse hoje na minha frente aberto. E ali despertou falei, pô, eu quero conhecer isso aqui um dia, quero conhecer. E então assim, eu sempre tive muita curiosidade em conhecer a África, né, desde moleque. Com 13 anos de idade, eu já pensava em fugir para a África. Eu já tentava bolar um plano de como... Eu moro numa cidade portuária, então, naquela época tinha os navios cargueiros de carga geral, que fazia muito Brasil-África, e eu já pensava em, pô, como é que eu posso entrar num navio desse e sair lá do outro lado. E aí isso acabou, vamos dizer, vim concretizar isso já depois de adulto. O que ajudou muito foi porque até então você estudava e via tudo através de atlas, né, de livros de geografia, e o que ajudou muito a fortalecer essa vontade de repente fazer alguma coisa foram os canais. Os canais que até então no Brasil, vamos dizer, tinha os canais locais, e depois de uma determinada época teve aquele boom dos canais estrangeiros. Enfim, nós tivemos acesso aos canais europeus, norte-americanos, e enfim, com isso entrou a então National Geographic, a BBC, que são canais que trazem esse tipo de registro. E aí foi daí que a coisa ficou mais, poxa, isso é uma coisa que realmente eu tenho que gastar um tempo, e aí comecei a planejar, e aí a coisa aconteceu. Como é que foi essa primeira viagem à África? Sim, o que é que sentiste naquela altura em que disseste, cheguei cá? Cheguei, e é a concretização, não é? A primeira viagem foi fantástica. Eu fui sozinho, passei 10 dias na África e fiquei 7 dias numa reserva e 3 dias na parte do litoral. E fiquei sozinho num lodge, na verdade, tinha lá uma pequena estrutura, e eu olhava aquele negócio todo e fotografando, mas ainda, né, assim, muito diferente do que eu já tinha fotografado, enfim, posição, a sua posição no carro, tinha outras pessoas no carro, e tinham horários para fotografar. Então eu saía de manhã cedinho, fotografava, depois à tarde não fazia nada, e aí à noite, finalzinho do dia, eu fotografava, que são os horários em que os safaris acontecem. E aí toda hora que acabava eu ia embora, e eu, assim, que o pessoal que estava ali para fazer de alguma forma turismo estava satisfeito, porque você conhece um pouquinho e tudo bem, depois volta, vai jantar, vai tomar um vinho, vai. E eu ficava, poxa, eu queria, né? O guia, um dos motoristas, ele via que eu ficava incomodado, né? Eu falava, pô, mas agora que, né, dá mais um tempo, não dá para sair um pouco mais cedo? Ele, não, o horário é esse.
E aí no final, quando eu fui embora, ele era na verdade ele era o trainee do guia que estava, eu tinha lá uma equipe e esse menino era um trainee. Hora ou outra ele dirigia. E aí no último dia, que era o meu último dia, ele sabia que era o meu último dia, ele veio com um pedacinho de papel rasgado e com um site assim. Aí ele falou, olha, dá uma olhada nisso aqui, porque o que você quer fazer está aqui, não é aqui, né? E assim, falou... Veio ao lado errado, né? Veio ao lado errado. Veio ao lado errado. E aí eu falei, pô, bacana. Aí... olhei aquilo já na Cidade do Cabo, eu já entrei, que são os overlandings, né? Os overlandings onde você cruza a África de A a Z, enfim, norte, sul, leste, oeste, que você vai acampando, enfim, tem N formas de você fazer overlanding, e que você vive aquilo mais intensamente. Eu comecei a pesquisar, encontrei uma, e aí fiz uma viagem que eu cruzei da África do Sul até o Zâmbia, 21 dias e só 5 pessoas. E quando assim, o que mais até faz tempo que eu não falo sobre isso, o que mais me deixou, assim, eu fiquei bem como é que fala, excitado, né? Quando na saída do lodge, nós ficamos num lodge na África do Sul, e ali antes de partir, de manhã cedinho, o guia estava lá, o motorista, já o caminhão parado, e aí veio o responsável pela empresa e sentou com a gente e tal, eram 2 ingleses que eu não conhecia, e eu e mais 2 amigos, fotógrafos, e ele falou assim, olha, então, bem-vindos e tal, nós vamos fazer assim, passou lá um briefing, e aí ele falou, olha, a partir de agora, né, eu peço que vocês obedeçam e sigam, vamos dizer, na linha tudo que o vosso guia vai passar. Nós vamos entrar em terreno completamente selvagem, aonde não existe isso, não existe aquilo. Aí eu comecei a falar, agora isto sim é música para os meus ouvidos. Sim. Agora é que é. É sério. Agora é que vai começar a aventura. Agora é que é. Agora vai começar o rock and roll, como a gente fala no Brasil. Aí eu falei, ele falou, inclusive no acampamento, não deixem o perímetro, observem isso, observem aquilo, observem. Aí eu falei, putz, acho que agora... É isto, agora é que é sério. Agora é sério. E aí nós embarcamos e realmente aquilo foi fascinante, né? Eu falei, putz, isso aqui viver aquele dia a dia ali, onde o cara cava, faz a latrina para o seu sanitário, o chuveiro, não existe chuveiro, é um tapetão de borracha atrás do jipe e você vai lá com água e toma banho, mas foi eu falei, putz, isso aqui é a experiência. A experiência. Dali foi muito bom, eu aproveitei bastante, só que dali eu conheci um dos guias que na época ele era o cozinheiro, organizador, do cara que eram serviços gerais daquela companhia. Ele hoje é o meu guia em Botsuana, Zâmbia, Zimbábue e tal, meu guia. Então, dali eu vi que eu falei, não, eu quero um pouquinho mais. Assim, eu quero sozinho. Eu queria fazer um negócio e aí eu a gente fez uma amizade. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou montar uma viagem para lá, seja levando algum fotógrafo, ou seja sozinho, eu tenho o meu guia, eu contrato particular, então é um Jeep só para mim. Então já tens uma equipa lá formada já só para isso. Assim, eu tenho, na verdade, na África hoje 2 equipes, uma que cobre a Tanzânia e o Quênia, se eu precisar, mas pouco vou no Quênia, a Tanzânia. E eu tenho um que é o LAS, que faz Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. E África do Sul, se eu precisar, mas é que África do Sul e Namíbia, eu tenho permissão para fazer, eu posso fazer sozinho, então eu faço só
E eu também tenho para guiar as pessoas. Então eu não preciso eu tenho um setup onde eu coordeno a operação. Isso normalmente pede algum tipo de requerimentos estatais? Como é que tu fazes até com a questão transfronteiriça? Não, eu tenho permissão para dirigir, para fazer, que já é vamos dizer, uma permissão internacional que me dá a condição de dirigir naquele país. E eu fiz um apply para as reservas, eu tenho lá uma carteirinha que eles chamam de wildcard. Então eu sou reconhecido, é como se fosse um cartão de crédito com chip, entendeu? Então eu já tenho um registro e aí eu posso fazer isso, eu não preciso ter um guia. Então eu sou o guia. Quando eu vendo alguma expedição, quando eu levo alguém para lá, nessas outras, eu não posso fazer, tem que ser alguém local. Eles, inclusive, fazem isso muito para manter o business, para manter, né? Senão todo mundo se transforma em guia, gente fora, e aí eles vão dar preferência para os locais, né? E aí eu utilizo essas duas equipes. É muito interessante. Não pensei que houvesse assim já este tipo de abertura para... Sim, certamente devem ter percebido, não é, que já há muita gente interessada, que também é do interesse governamental que também haja, não é, essa maneira de mostrar o próprio país, porque é. Portanto, a questão de você poder guiar lá, guiar eu digo não conduzir o veículo, mas de orientar uma expedição, também... você tem que conhecer bem o lugar, né? Então hoje, por exemplo, eu me arrisco a fazer isso, de já tanto ter voltado e de conhecer, e já é uma coisa que facilmente eu já absorvi, entendeu? Então eu gosto, eu conheço os lugares, os animais, enfim, então eu me sinto apto a fazer isso. Que eu poderia, por exemplo, falar, posso ser um guia aqui no Porto? Posso pegar o mapa, ler, abrir o Google, mas e qual é a capacidade realmente técnica que eu tenho de... Então tem muito disso, você saber o que, vamos dizer, como posicionar, onde estão os animais, ou quando eles estão, aonde estão, como é que você coloca o carro, qual é o costume deles, os horários, e isso tudo conta bastante. E o que é mais importante para os fotógrafos, que foi uma coisa que eu notei desde o início, é quando você fala para o cara e aí esse para ele, você fala para aqui, ele para um pouquinho mais para lá, porque ele vai parar. Você pediu para parar, ele vai parar. Mas às vezes na fotografia o para é o para, né? Sim. Para agora. É aqui, não é aqui a 5 metros, é aqui. Eu quero aqui. E agora a gente teve em Botsuana, eu estava do lado de cá, do rio, do Chobe, e nós fizemos, de uns elefantes estavam atravessando o rio, e aí eu falei, cara, é a foto, eu estava com uma pessoa só, conduzindo uma pessoa, nessa aula, e eu falei pro cara, para, e aí ele falou, não, eu vou arrumar o carro, e aí ele botou, eu falei, não, eu falei, cara, eu quero, para do jeito que eu falei, porque, e aí o sol estava caindo, ele, não, mas eu vou colocar o carro mais, eu falei, mas eu não quero, para agora, e aí ficou até uma situação um pouco, o cara não gostou muito. Sim, um bocado tenso, foi um momento um bocado tenso. Eu falei, para, né? E aí esses guias, eles já estão acostumados. Pois é, isso também com o tempo também já vão vão começando a habituar, realmente mais confortáveis com o público que estão a transportar. Ele sabe que atrás dele tem, inclusive, por exemplo, o Paul, que é o meu guia na Tanzânia, que costuma guiar para 6 pessoas, porque são um carro com 6 assentos. Você sabe como é que eu fiz para ele realmente entender a coisa? Eu peguei uma lente 500mm, dei na mão dele e falei só, faz umas fotos para ele perceber que aquela lente, o que ele precisa, entendeu? Então não adianta ele chegar com o Jeep em cima do negócio. Não é necessário estar em cima. E aí ele fala, pô, isso aqui realmente é uma coisa que... Então o cara tem uma... Sim, isso é importante, que ele sinta realmente a percepção, não é? Até
ele se quisesse aprofundar um bocadinho mais, conseguia perceber, tipo, ok, então se calhar eles já vão fotografar que está ali o sol, então deixa-me já rolar aqui um bocado o giro, que já sei que ele já vai ter proveito do sol estar daquele lado. Isso mesmo, né? Porque se você sair aqui e eu falo assim, faz uma foto com uma lente de 50mm ou de 100mm ou de 200mm, você como fotógrafo, você sabe mais ou menos que você vai ver uma 28mm. Agora, o cara que está lá, ele não sabe o que você tem atrás, né? Então, e acaba que funciona bem. Funciona então, bem. e agarrando aqui um bocadinho que estava a dizer, que acabou a falar relativamente ao estudo dos animais, portanto, assume sempre que as pessoas convém terem um conhecimento prévio, não é, sobre o comportamento animal dos animais que vão fotografar, não é? Perceber um bocado, como falar um bocadinho, né? Os hábitos que eles têm, né? os locais que eles costumam frequentar, os horários que têm de caça. Sim. Não é? Portanto, o que é que caçam, também pode ser importante perceber um bocadinho, ter um bocado esse background, essa informação prévia de estudo do que é que, ok, se eu vou fotografar um leão, se quer fotografar, então tenho que conhecer os hábitos do leão. Tem que conhecer os hábitos do leão, é isso aí. Por exemplo, você vê, eu até contei uma história para você do pessoal que fez o selfie com o celular. Não, por favor, conta que... Partilha aqui história com todos nós. Nós estávamos no Kalahari e aí tinha um leão lá em cima da montanha deitado, alguém viu em algum momento, porque como é que funciona? Se o leão estiver em pé, por um acaso ele levantar para fazer qualquer coisa, às vezes ele só levanta para virar e deitar de novo, e alguém vê, aí o cara avista que ali tem um leão. A hora que ele deitar, ninguém mais vê o leão, mas eventualmente eu vi que tem um leão, eu falo, olha, ele tem um leão. Acontece muito isso. Aí vai do meu tempo de falar, não quero esperar, tem outras coisas, sigo, mas aí eu deixei a informação para vocês dois que ali tem um leão. Aí você saiu, ele ficou, daqui a pouco chega uma outra pessoa, alguma coisa, não, tem um leão deitado ali. E aí você vai passando essa informação. Então nós entendemos, soubemos que tinha um leão ali na montanha. E esse leão deitado, falei, bom, sol a pino, o leão não vai levantar daqui agora nunca. E aí nós seguimos. Na volta, é uma região conhecida pelos leões, chamamos leões de KK, no Kalahari. A gente vai encontrar esse leão aqui em algum momento, ele vai descer. E aí na volta, paramos ali, o sol já estava, assim, logo ele é um tempo de sentar aqui e esperar. E aí nós ficamos. Aí daqui a pouco ele levantou, aí falou, o leão tá ali. Aí o leão veio, desceu devagar, e aí eu falei, ele vai tomar água. Ele desceu aqui e a poça d'água estava lá. Ele veio pelo caminho e aí foi andando para lá, e aí nós fomos com o carro devagarzinho, seguindo, até ele... Aí ele baixou lá e água. E eu falei para eles, agora prepara que a foto agora é a hora que ele levantar ou virar para lá ou para cá, a água espirrando. E aí, dito e feito, E aí levantou, e aí quando ele virou aquela, né? E aí... Só que quando eu dei por conta, as meninas estavam fazendo selfie. Antes de fotografar, estavam se fotografando, tipo leão ali e tal. E é uma coisa interessante, porque você... tem todo esse trabalho, né? E aí no final... E elas estão mais preocupadas com a selfie. Espera e fica ali a aguardar. Isso aqui é legal que não aparece no coisa, mas é legal vocês agora, para quem não sabe, é que o Luís está aqui a mostrar no telemóvel a foto do leão. Ele depois, se puder, depois arranja-nos a foto para também partilhar. Você pega as gotas mesmo. Tem os detalhes das gotas a cair do rosto. E aí, então, são coisas que você vai com o tempo, né? Você sabe que aquilo vai acontecer, né? Tanto tempo as senhoras à espera para tirar uma selfie. Isto realmente, onde é que isto já chegou? Mas é verdade. Faz muito parte do mundo em que estamos hoje em dia. Não é qualquer um que pode ter uma selfie com um leão de fundo. Também é verdade. Sim, nem no zoo. No zoo, quer dizer, no zoo mas no zoo não é o ambiente. É que geralmente eu falo, faz primeiro a foto e depois a selfie, né? Claro. Vamos garantir a foto. Até porque ele podia depois pôr-se a andar e fazer. Portanto, aí está. Mas é importante, né, perceber que realmente convém ter esse estudo prévio dos animais, que às vezes as pessoas podem ter ideia de que é só chegar lá e que o leão há de aparecer. Não.
Porque se souber quais é que são as rotinas do... Quem diz o leão diz outro animal, o leopardo, o que é que seja. Quais é que são as rotinas, como é que eles funcionam, consegue-se antever e preparar-nos para a imagem que poderá vir a surgir como aconteceu nessa história que acabou de relatar. Né? Não, ele agora vai se levantar, já sabemos que ele se vai beber água. Né? Então, ok, eu só já sei preparando do que estar ali só à espera de algo, não sabendo o que é que vai acontecer. É exatamente o contrário. Tem que saber o que é que vai acontecer. Do grupo de pessoas que normalmente levas, tu achas que a grande maioria deles já tem um pouco dessa noção do tipo de animais que vão encontrar? Já tem um bocadinho dessa cultura? Geralmente não. Então também tens esse papel um pouco de educador. E geralmente... que é normal, né? Todo mundo quer ver o leão, né? Okay. Leão, e aí a gente costuma falar que, eu costumo, né, colocar sempre que, poxa, abre a cabeça para outros, porque eventualmente você não vai ver o leão, eventualmente você pode não ver o leão, e acontece. Sim, que aquilo não é por hora marcada, não é? Sim. O leão não está lá, olha, ok, marcamos amanhã às 4, eu vou estar aqui quando vocês me fotografarem. É assim que a coisa funciona. Não é como na Disney, né? Que você passa lá, liga na recepção, passa lá o cartão e a mulher solta a girafa e sabe que o Simba vai estar às 4 da tarde. Não é assim. E eu já tive expedições que viram leão uma vez de longe e acaba ficando frustra, porque quem vai leva muita expectativa. Expectativa. Ano passado, nós estamos em 2019, 2018 eu fiz uma expedição em Botsuana, numa região chamada Kwai, que é infestada de leão. E nós passamos 3 dias acampados. Na chegada, nós já chegamos com os leões assim na beira da estrada. Já pegamos tinha um casal copulando, pegamos a copla, o pessoal no Jeep ficou em êxtase, ficou todo mundo... E aí alguns até com um pouco de medo, mas está muito perto, eu tiro o carro daqui. Não, calma, porque está ainda todo mundo com energia, né? Está com os nervos ainda... É tudo novidade. Não, calma. E aí olharam, aí aparece lá o vídeo, tal, o leão copulando, e todo mundo, né? E aí nós saímos dali, depois que eles terminaram, né? Que eles ficam ali durante dias. O motorista, o guia puxou, que era o Lázaro, esse meu guia que eu conhecia há muito tempo atrás, e aí ele deu a volta, assim, mas foi uma coisa assim como eles copulando aqui, e ele parou ali na porta aqui do instituto. Okay. Aí quando nós paramos, bom, então chegamos, aí o pessoal falou, não, isso é uma brincadeira, não chegamos, os leões estão ali, o acampamento é aqui. Aí, sabe brincadeira, né, Luiz? Não, Luiz tá de sacanagem, isso aí é um fanfarrão e tal. Não, é aqui que nós vamos acampar. Mas como é que é isso? Aí nós descemos o carro, desci com os guias e eles ficaram falando, não, isso é brincadeira. Não. Eu falei, não, o nosso acampamento é aqui. Mas os leões? Eu falei, os leões estão ali e ali eles vão ficar. Bom, acampamos. Passamos 3 noites, as 3 noites aqueles leões copulando, os urros deles, e aí tinha o resto do bando. Que eles não chegam perto. Quando você monta, tem uma estrutura, enquanto você está ali, a fogueira está acesa, ele não vem ali, ele não vem. À noite, eventualmente ele vai passar, ele vai estar na área dele, mas tem toda uma comunicação, uma linha. Quase uma espécie de ritual, né? Como as coisas decorrem. Aí, obviamente, que nós não vamos deixar o perímetro, né? Você vai ficar lá no tal do perímetro, não vai sair dali. E aí foram 3 noites assim intensas de leão, e aí o guia, um assistente lá do guia estava me contando que ele falou assim, eu tive aqui, não lembro agora, tipo 1 mês atrás ou 2 meses atrás, alguma coisa assim muito próxima, com uns franceses que vieram fazer um documentário aqui, eu estava guiando, nós ficamos 21 dias... 3 semanas aqui e eles não viram um leão. Eu falei, impressionante, né? Ele falou, eles me chamam de Carlos na África. Carlos, a gente andava.
Um leão nós não vimos. E em 3 dias nós não vimos um leão assim de penca. Então, quer dizer, tem isso. Isso é uma coisa que eu preparo muito as pessoas. Sim, com a vida, né, a vida animal solta, né, é assim, não é? Claro. Portanto, não sabe, tanto se pode ter a sorte como tentar lá uma semana, se calhar, e nada. Às vezes até eu acabo me frustrando, porque obviamente você fala tanto, né, assim, de uma forma geral, as pessoas veem as fotos, vê como vocês viram. Também que as pessoas estejam satisfeitas com mas não, expectativas. Não é uma garantia, claro. Né? Não é garantia. Apesar de que leão você acaba vendo bastante, mas rinoceronte é mais difícil de ver, já não é uma coisa tão fácil. O leopardo é muito difícil de ver, porque eles são muito esquivos. Mas enfim. Ou seja, então aqui também é óbvio que a preparação dos locais, não é? E conhecer que é o caso, não é? Conhecer já melhor um bocado os sítios onde vais, também consegues tentar aumentar essa probabilidade de sucesso, de visualização, não é? Não só dos leões, pronto, cumprir estas expectativas que os fotógrafos que vão contigo, não é? Conseguem, todos também querem ter imagens, não é? Que ir à África e não ter uma foto de um leão. Não é? Para muita gente é tipo ir a Roma e não ver o Papa. Não é? É isso. Inclusive uma vez eu tive um problema que eu na Gorongosa, eu fui para Gorongosa e aí lá eu fiz um vídeo e aí eu falei assim, isso aqui é África de verdade. Mas quando eu coloquei aquilo, foi na questão África como África, né? A situação em que as pessoas lá estavam, como é que era uma coisa bem... e aí uma moça que viajou comigo em algum tempo lá atrás, na hora me escreveu, falou, então a África que eu fui era uma África de mentirinha? Eu falei, não era uma África de mentirinha, não quis dizer, não, porque eu não... E foi na viagem que eles não viram um leão. Não, porque eu não vi, eu falei, é tipo África sem leão, não, acho que já foi não mais, é África. Mais não é a desilusão dela a falar do que... Sim. Mas isso acontece, não é? Eu acho que quando nós temos uma expectativa muito grande, não é? Viagens, por cima como muitas vezes são viagens de sonho e tudo, não virmos se determinadas coisas, não é? Uma pessoa fica tipo, que casar, não é? Agora estou aqui, por exemplo, vamos dar com um exemplo rápido só, também uma espécie quase de caça, que foi isso que aconteceu, que a malta quando vai ao Japão, há aquela ideia de toda a gente quer ver uma geisha. Então depois há ali quase uma espécie de caça, em vez de só leão é a geisha. E depois anda lá tudo à volta, olhar, não sei o quê, e depois já assim sabe mais ou menos onde é que são as zonas onde andam as geishas, e depois as pessoas também ficam lá um bocado à espera que a geisha apareça na rua para fotografar, e isso aconteceu-nos felizmente, e foi exatamente isso, tipo, apareceu uma, e foi tipo toda a gente quase atrás, eu acho que ela até sentiu intimidade com aquilo. Eu fotografei de longe, mas tive um colega meu de viagem que foi quase atrás dela com um flash e achei que eles assim um bocado intrusivos demais para o meu gosto. Parece muito predatório isso. Exatamente. E é um bocado isso, porque é tipo, para ir ao Japão não ter uma fotografia de uma geisha ou não ter uma fotografia do Monte Fuji é a mesma coisa que a África não ter uma foto de um leão. Eu acho que as pessoas perdem a magia da viagem toda só porque estão à procura daquela pequena coisa e deixam de tirar proveito do resto. E quando outras coisas são igualmente espetaculares e elas vão com essas palas, isso passa-lhes completamente ao lado. E realmente é verdade, não é? Aquela expectativa. Não é? Ainda mais quando são viagens de uma vida, como acontece a muita gente. Não é? Tipo, e são viagens que muitas vezes as pessoas podem achar, ok, se calhar dificilmente lá volto, não é? Então ainda cresce mais aquela ânsia de querer ver tudo e de querer conseguir ver tudo. E isso, infelizmente, nem sempre é possível. Não é? E quando se lida com animais selvagens, é óbvio. Ainda mais imprevisível. Não é? Tanto se pode ter essa sorte todos os dias, ter lá o leão e ter, do que estar uma semana, estes tais, né, 3 dias e nada. É assim que... Permite-me só fazer uma pequena pergunta que não está diretamente relacionada com fotografias, mas eu gostava de ter um input, porque na tua apresentação tu falaste muito sobre os números dos animais e como eles têm estado a descer. Sim. Eu gostava de perceber, do teu ponto de vista, já que passas lá tanto tempo, como é que tu tens visto esta questão da conservação de algumas espécies? Achas que realmente está a ser feito o esforço suficiente? É preciso fazer ainda mais do que aquilo que se tem feito? Sim. E já agora, o que é que nós como fotógrafo podemos fazer para contribuir para isto? No meu ponto de vista, eu acho que o africano, o povo na África, o governo, enfim, eles deram conta
de que aquilo tudo foi devastado e eles também já se deram conta de que se aquilo ali acabar, porque, por exemplo, o turismo que vai à África hoje para safaris e ele vai para ver os animais, porque para ver um campo gramado verde, quase você desértico. tem a Escócia, você Sim. tem, enfim, Qualquer outro ponto, né? Então você e aí eu acho que eles estão dando mais atenção para isso, com as leis de preservação, por exemplo, Botsuana agora, né, Botsuana não, o Botsuana também, mas no Zimbábue, por exemplo, os grupos anti-caça, eles primeiro atiram e depois perguntam o que você está fazendo. Hoje, grupos anti-caça no Zimbábue são 007, tem permissão para matar. Tem visto a construção de milícias militares para proteger. Se você estiver no lugar errado e ele passa fogo em você. Então, quer dizer, isso dá, vamos dizer, intimida, obviamente, né? Opa, espera aí, Sim, isso é um aqui comportamento dissuasivo de quem tenha ideias, tipo, olha, pensa duas vezes e ainda bem que assim não é? Que realmente é a maneira, é agressiva, mas que é a única maneira que eles encontraram para dissuadir os caçadores furtivos. A questão é que já tiraram muito da África. Por exemplo, já dizem estudos que, vamos dizer, o que queriam tirar de presa de elefantes já foi retirado. A extinção, vamos dizer, a matança dos elefantes hoje tem muito mais a ver com realmente acabar com o que tem para os estoques valerem mais do que valem. Para rentabilizar o que ainda existe. Do que ainda existe. Então, assim, é duro, mas é a realidade. Então, eu acho que eu vejo eles muito mais preocupados com relação a isso. Vários organismos que estão, vamos dizer, organizações que lá estão, e que não adianta você só proteger o animal, né? Você tem que proteger o entorno. Por exemplo, eu da Gorongosa, eu trouxe várias lições. Uma delas foi, na minha apresentação para as crianças, eu estava falando dos leopardos, como eu falo nas minhas aulas no Brasil. Então, nas aulas de conscientização ambiental com as crianças, eu chega uma determinada época do ano que eles aprendem os nomes em inglês, as diferenças, o que é, o que não é, e aí, dependendo do grupo, quando chega numa determinada parte do ano, eu começo a falar o porquê que o homem mata, né? Então, por que o homem mata o crocodilo? Para fazer cinto, que é uma forma de o leopardo, para fazer bolsa. E aí a gente faz uma brincadeira lá na escola, são alunos de 6 anos de idade, que são os caçadores, os inspetores da natureza. E aí eles vão dar uma volta na escola e ver o que eles acham de, geralmente, sapato de mulher, imitando pele de leopardo, ou um cinto que parece... para motivar eles, olha, isso aqui não pode, isso vem dos animais. E eu fui fazer isso na Gorongosa. Quando eu comecei a falar dos leopardos na Gorongosa, tá lá o professor, ou a pessoa que estava responsável da escola lá, fazendo sinal para mim, lá, tipo, não tem. E aí ele falou, não fala, isso não pode falar aqui e tal. Eu falei, pô, mas... Ele falou, porque... senão você ensina, você vai plantar na cabeça deles que é rentável, entendeu? Tem o pensamento você oposto. Tem seu pensamento oposto. Uau. Então eu falei, pô, é muito doido isso, né? Uma coisa que você... A maneira como eles interpretam as coisas, que é que eles Como fazem um eles alerta e eles vêm logo ao lado, não, mas espera lá, então eu posso ganhar dinheiro. Não, as famílias são mais carenciadas. Exatamente, Sim. vem logo o lado mais rentável. É isso. Então, o que hoje você vê nesses reservas, por exemplo, na Tanzânia, ali na região de Ngorongoro, né, onde tem a cratera, tem lá uma instituição, inclusive alemã, Frankfurt Society, não lembro o nome todo, Frankfurt alguma coisa Society. Eles cuidam do quê? Eles estão lá para a preservação dos rinocerontes,
Mas onde é que eles estão? Como é que eles atacam? Com escolas, com treinamento, com saúde, ou seja, dando condição daquelas vilas, daquele entorno de vida e de trabalho, para que o cara não precise entrar lá e matar o rinoceronte. Há alternativas. Alternativas. Então eu tenho visto muito isso. E isso é que tem que ser feito, como por exemplo na Gorongosa. Na Gorongosa você tem lá grupos de cientistas, então eles botam lá a molecada para estudar, para aprender, e os próprios locais, entendeu? A perceberem, entenderem, então formando os locais para que cuidem daquilo que foi destruído. Exatamente. É uma campanha de sensibilização para o espólio natural que eles têm e que têm que conservar. Isso mesmo. E realmente o melhor é mesmo começar com as crianças, Sim. que são até, normalmente até elas são muito mais esponjas dessa informação. É isso mesmo. Não é? E são elas que realmente têm que cuidar do património que têm. E acho que faz todo o sentido esse projeto. E os fotógrafos, né? Do final da tua pergunta, bom, como fotógrafo eu me sinto, vamos dizer, privilegiado de ainda poder ver esses animais na natureza. Eu acho que mostrar é uma forma de educar, é uma forma de falar, olha, está acabando. Como ontem eu dei uma palestra em Lisboa e tinha lá uma menina de 13 anos de idade, que já está me seguindo, era aluna, foi com a avó e estava lá na primeira fila. E eu falei uma coisa falei, quantos anos você tem? 13 anos. Eu falei, bom, a Inês tem 13 anos. Se ela seguir, isso estava aberto lá o painel do declínio dos Big Cats nos últimos 50 anos. Eu falei, pensem bem, uma conta que a gente não chegou a fazer aqui. A Inês com 13 anos, se ela seguir o rumo normal vamos dizer assim, que a Inês vai namorar, vai casar, vai ter um filho, e aí esse filho vai casar, e aí vai ter um filho, então a Inês vai ter um neto. Se isso continuar da forma que está, o neto da Inês vai falar de leão e de leopardo como nós hoje falamos de dinossauros. Uma coisa já extinta no passado, uma coisa já de um passado remoto. E isso é forte. Se você parar para pensar, porque está acabando, os caras estão, entendeu? É um espaço temporal muito curto, não é? Muito curto. Sim, e infelizmente isso cada vez mais abrange várias espécies, né, de vários animais. Não é? E muitos infelizmente já não existem, e que só há registro deles através da fotografia e de vídeo. E os documentários. Não é? E os documentários que nós muitas vezes vemos na televisão, não é? E realmente custa um bocado pensar que nós que podemos deixar essa herança aos nossos filhos, aos nossos netos, que se calhar só podem ver leões ou outros tipos de animais em documentários que filmados há 20 anos atrás. É isso aí. Não é? E aquilo depois passar a ser, depois do Jurassic Park, começa a ser o Lion Park, não é? Que é começarem a fazer leões através do ADN, não sei a última de vez quê. que se fala em leões que seja através do Rei Leão. Do Rei Leão, Pronto. E realmente isso é importante. Então, também achas que a fotografia que fazes também tem um bocado essa missão de sensibilização, não é? E de mostrar que realmente algo tem que ser feito, não se pode continuar só a deixar passar. Com certeza. Não é? E esse projeto que tens os parabéns, né, lá em Moçambique, não é? Que é importante, e acho que é interessante perceber que a fotografia pode ter esse papel tão proativo, que acho que toda a fotografia tem, na realidade, quando usada de certos modos, sim, né? E realmente a fotografia pode ter isso, ou seja, já estás muito além da fotografia só para publicação, né? Portanto, já tens uma missão por trás das imagens e das viagens também. Sim. Não é? Então, agora voltando um bocadinho atrás, estávamos a falar da preparação há bocado dos locais, que falaste do acampamento e tudo. Consegues explicar para quem nos está a ouvir, por exemplo, alguns cuidados que se deva ter quando se vai fazer uma viagem desse género, tipo vacinação, coisas desse. Pronto, o que é um bocado o beabá, no fundo, é que para ti já faz parte da tua rotina. Sim, mas para alguns dos nossos ouvintes que estejam com vontade de se aventurar. Pensam que é se calhar só meter a câmera na mochila e apanhar um avião e lá estão. Não é assim tão fácil. E já estão no meio da savana, há muito mais do que isso. Não é completamente diferente.
Eu costumo falar nos grupos que eu dou aula lá em Santos ou no Brasil, e trazendo para cá, para o Instituto, por exemplo, se nós organizarmos aqui uma saída fotográfica hoje, de repente com alguns alunos, enfim, e falar assim, olha, vamos fotografar lá o Porto, vamos. Você pode se dar o luxo até de esquecer a máquina, o seu equipamento. Putz, saí, esqueci a máquina, você pega lá o Uber ou o comboio, ou volta a pé aqui, pega a máquina e, pô, esqueci a máquina, ou esqueci o flash, ou esqueci, enfim. Quando você vai para uma viagem em meio à natureza, se você esquecer o cabinho que alimenta lá, acabou. Foi-se. Foi-se. Ou você dá a sorte de alguém ter o mesmo cabo, ou você, né? Se você esquecer as memórias, se você os cartões. Então eu falo, como disse na palestra aqui, né, a logística é a parte mais importante, né? Então você cuidar da logística, do preparativo, de tudo que você vai precisar, por onde você vai passar. Então, desde vacina, documento, você checar seus passaportes, se o seu passaporte, na verdade, se você está com visto, precisa de visto, não precisa de visto. Se o passaporte está válido, tem lá, vamos dizer, 6 meses, que é o que geralmente a legislação pede para qualquer país. Então, fora essa parte de documentação, de visto, de autorizações, isso é uma coisa. Aí você vai, para onde você vai, né? O que você vai usar, qual tipo de terreno que você vai, o que você vai encontrar, tá frio, tá calor, é úmido, porque, por exemplo, eu saí de Lisboa hoje, cheguei aqui, Lisboa não estava calor, mas estava quente. Estava mais quentinho daqui no Porto. Sei que ainda por cima hoje aqui no Porto está a começar aquele frio típico. Está pesado de inverno. Sim, hoje já está a começar a se sentir o inverno. O trem, o comboio abriu a porta aqui na estação, eu falei, pô, tá frio. Vamos dizer que eu tivesse vamos dizer que eu tivesse esquecido o casaco. Pô, cara, esqueci o casaco, tá frio. Pô, quando muito, vou gastar um dinheiro que eu não estava querendo, mas o que eu faço? Eu entro numa loja, compro um casaco. Quando você está na montanha, quando você não tem isso. Então tudo tem que ser pensado. Vestuário, a parte toda de documentação e a parte toda de equipamento, né? Geralmente eu abro na minha mesa uma mesa de jantar grande, eu ponho tudo que ali eu preciso, tudo. Os cartões, as lentes, as câmeras, os carregadores, os adaptadores, né? Os adaptadores são, não sei se vocês já tiveram na África do Sul. Não, é diferente, não é? É completamente diferente. Quando eu pensei que já conhecesse todos os adaptadores, que o de Londres eu falei é o mais esdrúxulo que existe. Não, você tem que ir para a África para conhecer um adaptador mais. Então, e se não tiver, você não liga, ou você vai ligar, você vai ter que cortar estragar lá a tua tomada, vai dar um jeito, né? Então, assim, você tem que ter tudo já preparado a mais para você não precisar. E se precisar, que te salve ali na hora do... Então, a preparação para essas viagens é o que tem de mais importante. É bom ler, é bom... por exemplo, nas viagens do Kalahari, eu li uma vez, a primeira vez que eu fui para o Kalahari, uma discussão, um fórum de fotógrafos, onde eles falavam que era indispensável uma fronha para o Kalahari, para você botar o equipamento na fronha. Sim. Por causa do pó, porque o pó é muito pó. Então o carro para e às vezes você e aquela poeira, né? Sempre vai poeira no equipamento, mas se você tiver com ela dentro de um saco, fica mais fácil, porque na bolsa você não vai colocar e tirar toda hora. Chega uma hora que nós estamos falando que você vai estar com a máquina das 5, 6 horas da manhã até o anoitecer. Então não é uma coisa que... E aí eu falei, realmente a fronha é um negócio bom. A primeira vez eu fui com a fronha, depois eu arrumei uma sacola de sapatos, dessas lojas de sapato.
E hoje a gente usa, eu indico muito as pessoas usarem saco estanque, aqueles dry sacks e tanto é que a loja que trabalha com a gente lá no Brasil, que me fornece os equipamentos, eles passaram a vender um bocado disso, porque todo mundo, o pessoal vai, o que eu levo de bolsa tal? Eu falei, olha, você pode levar a mala que você quiser, Fancy, Dura, da Canon, da Nikon, mas lá você vai usar a máquina dentro de um saco, do dia que você chegar ao dia que você sair. Dificilmente você vai trocar lente, porque é deserto, tá tudo mais afastado, então você não tem muita coisa, então você pode botar a sua lente 70-300, a sua lente 400, a sua lente 500, e aí você compra o saco do tamanho da sua lente, pega a lente, mede, e aí eu já sei até a litragem mais ou menos, qual é a lente que eu tenho? Compra um saco de 20 litros que dá 18 litros, Nada como litros. experiência para saber já. São experiências. E aí, e ainda é uma coisa que você, se você quiser, você vira, clipa, sei lá, para chuva, enfim, ainda protege da água. Então são essas pequenas dicas que você fazem tem depois a diferença, que no final fazem muita diferença. Por exemplo, eu já tive viagens por exemplo, na Gorongosa, que nós descemos do avião, e aí fomos pegar um avião para ir para Gorongosa, e aí o piloto parou e ele olhou, as minhas duas assistentes voluntárias que foram, eu falei, podemos? Aí ele, não. Aí eu falei, mas o que foi? Ele falou, não cabe. Aí eu falei, como não cabe tudo no avião. Aí eu falei, não, mas embaixo? Ele falou que embaixo, o avião era o tamanho dessa mesa aqui, não cabe. Aí, bom, tivemos que despachar aquilo de caminhonete, e que foi 5 horas de viagem, quase 8 horas de viagem, porque as estradas são... tanto é que estava ali o avião... Não há lá autoestrada. E aí o que eu fiz? Peguei o que eu tinha de mais valioso, equipamento, porque agora você vai botar isso por mais que tenha cadeado e tal, mas, né, colocamos lá. Então, às vezes você tem que saber como fazer, como gerir, carregar, né? E hoje também uma dificuldade que os fotógrafos têm é a questão da nova política das companhias aéreas de peso a bordo. Tive problema em Botsuana agora recentemente, porque não queriam deixar eu entrar. Porque geralmente os aviões, você pega os aviões intercontinentais, os aviões grandes, você tem aí uma franquia até de 12 quilos dentro. Quando você chega lá, eles usam esses aviões, os russos, e tem os aviões também brasileiros da Embraer, que não cabe nada, mal cabe uma bolsa dessa aqui no maleiro. Então, assim, e vão cheios, são poucos. Então, não é a questão, é que não cabe. Não há espaço. Não há espaço. E aí o que faz? Vai para a mala vai para o porão. E aí é o motivo de eu carregar aquela hard shell, que é o que eu faço. Eu tenho ela, tem os cadeados. Vai para o porão? Vai. Eu passo o cadeado, passo o enforca-gato, a cinta de nylon, lacro, que é uma coisa para você, porque se for na bolsa mole, vai estragar o equipamento, se for nessas bolsas. E depois há um susto grande quando se vai abrir o saco, que tem-se fragmentos na câmara. Sim. Não é? Sim. E lá sai a viagem. Já tivemos problemas e lá se vai Como é que fazes normalmente com seguros? Isso por acaso é uma questão que também queria te colocar. O Brasil é acessível em termos de seguros, ou normalmente tens que procurar seguros fora do... Então, eu faço seguro, eu tenho seguro, vamos dizer, meu de vida, de acidentes. Mas para os equipamentos, o Brasil ainda é muito complicado com relação a seguro. Nós aqui é igual, por isso é que também estou a perguntar. Inclusive, porque o que acontece? Você faz o seguro, você tem que... Porque lá no Brasil a gente tem que comprar tudo fora, infelizmente, porque é tudo muito caro. E quando você vai para esses equipamentos profissionais, você pode, obviamente, que comprar lá, mas eu tenho a oportunidade de estar sempre viajando, obviamente que é muito melhor eu comprar fora do que eu comprar lá. E aí começa daí, porque você precisa ter a nota. Você precisa ter a fatura com o número fiscal, porque senão a seguradora... E as seguradoras que dizem que fazem, mas aí se acontece o evento, você vai lá... Enfim, é uma coisa cara e que não... Então, assim, eu nunca tive seguro dos meus equipamentos.
É sempre então por conta e risco, não é? Conta e risco. Porque é uma coisa que lá eu sei que para eu ter o seguro lá para valer, eu teria que ter entrado numa loja nacional, ter comprado, ter a documentação e falar, não, aqui como eu tenho do meu carro, por exemplo, a nota fiscal, o produto brasileiro... Sim, só que isso obrigaria que tivesse uma despesa muito maior para comprar exatamente o mesmo equipamento. O que eu faço eu não tenho meu equipamento, geralmente no Brasil eu não saio com ele. Ele fica na estufa, ele sai direto para a viagem. E aí eu tenho as minhas manias, que a gente até já gravou um evento sobre isso, assim, as minhas manias de viagem, acho que não é nem de fotografia, é de viajante. Então tá sempre um cuidado redobrado, eu não saio de perto da mala, eu clipo as minhas malas todas com grampo de escalada, fica uma presa na outra. Quando eu boto as minhas malas no carrinho de aeroporto, eu clipo elas, então, seja, se eventualmente se alguém passar correndo, puxar a mala, não vai virar o carrinho, eu não deixo elas de jeito nenhum. Então, assim, eu tenho determinados vícios já, hábitos para não deixar, para não desguardar daquilo. Até o posicionamento dos cartões de memória, como é que eu faço com os cartões de memória. Os meus cartões de memória vão para os que eu vou usando, eles ficam junto com o passaporte. O passaporte, porque é uma coisa que o passaporte, o dinheiro, que você tem um cuidado extra. Sim. Então, aquilo ali fica junto com o cuidado extra que você tem. São coisas de valor, os cartões de memória têm coisas de valor. Certo, não é? Trabalho, não é? É muito trabalho para ali estar. Eu já ganhei umas 2, eu devo ter, eu não perdi as contas, mas eu tenho, recentemente ganhei uma última carteirinha dessas à prova d'água, com lacre para cartões de memória. Eu falo, pô, muito legal, obrigado, e fica guardado, porque se você põe todos os ovos numa cesta, se a cesta cair, quebram-se todos, não é assim? É melhor separar as coisas, exatamente. Então, o que eu faço? Eu carrego as máquinas com os cartões, eu tenho os cartões extras que estão ali, e aí os cartões que eu vou colocando eles junto do meu passaporte. E aí no fundo da mala eu tenho um fundo falso, onde eu tenho um envelope que fica debaixo de tudo, daquela hard shell, porque eu cheguei lá, eu não vou mais mexer em dinheiro, eu não vou mexer em passaporte, ele fica lá. Então, essas manias, elas... Mas são boas manias. São hábitos bons. E eu já vi muita gente perder essa tal dessa caixinha. E um amigo que achou depois, né? Na verdade não era uma caixinha, era uma sacolinha, um pouchzinho assim, que encaixava e aí caiu no Jeep, por trás do banco, e ficou lá embaixo. E aí o cara não achou todos os cartões de memória. Quer dizer, isso já estava no finalzinho da viagem. Estragou a viagem. O cara procurou. Pois, que é logo aquelas memórias todas, não é? No dia seguinte, geralmente os guias dão uma limpada no carro antes de sair, põe água, e aí tava lá em cima do banco, falou, eu achei isso aqui, é de vocês. Aí sorte. O cara não dormiu, então você de repente você vai fazer um trabalho. E também era o suficiente para tornar uma experiência espetacular na pior experiência. Na pior experiência. Então, assim, essas manias. E aí o que eu aconselho é isso, é ler muito, é ler sobre o local, ler sobre o equipamento, o que você vai levar, né? De repente, tem gente que leva um monte de coisa. E você fala, mas você não vai usar isso aqui. Então, hoje, se eu estou de carro e, boto lá na picape, na caçamba, tá bom, eu vou levar porque eu vou levar. Agora, eu estou de avião, eu posso precisar? Então leva. Se eu posso precisar, eu levo. Agora, não, vou levar só porque eu vou levar. Sim, eu li o processo do avião, tem logo que se fazer uma triagem, só levar estritamente necessário. O que você quer. E... uma outra coisa que eu também adotei, que as pessoas me chamam de maluco, mas na minha mala, se eu abrir a minha mala, a hard shell, eu sei exatamente onde está tudo. Você pode abrir ela no escuro, eu sei onde vai estar a câmera, onde é que estão as memórias, onde é que está o carregador, onde é que...
meio que... Porque lá você trabalha muito no escuro também. Tipo, de manhã, levanta de madrugada, na barraca. Sim, e a luz também não é coisa... em muitos sítios não é só carregar um botãozinho e ver luz. Não é? Então você montar e desmontar as máquinas, eu faço muito isso com o pessoal. Treinar, por exemplo, tripé. Me assustou uma vez uma aula de fotografia à noite, fazer as estrelas. E aí a gente montando lá os tripés, e aí as pessoas não conseguiam, não precisava de luz. Eu falei, pô, você nunca montou o tripé, então você tem que saber. Parece treino militar já. É um bocadinho, não é? Que eles têm que saber limpar e montar e desmontar a arma, e é quase isso. Sim, porque... E nós também, né? Trabalhar com uma câmera também chegas a um ponto que tens que conhecer... Tem que ser intuitivo. Tens que saber, é quase intuitivo, mexer os dedos, sabes fazer aquele movimento que vais aumentar a abertura. Olhar pelo seu visor lá dentro, porque as pessoas têm muito essa mania, né, de olhar aqui. E aí, ou seja, você tem que, principalmente quando você está à noite, né, porque a gente e com os brasileiros isso é quase impossível de fazer. As fotografias de estrela é quase impossível. Não, assim, com os europeus dá, com os americanos dá, mas com os brasileiros, se tiver mais de um brasileiro, não consegue. É uma questão cultural. É uma questão cultural, porque como é que a gente faz? Agora, essa última vez eu consegui, porque só tinha uma brasileira. Eu geralmente, vamos dizer, pego uma composição, vai ter lá a Via Láctea, as estrelas no Kalahari, principalmente, é um espetáculo à parte. Então, o que eu faço? Se eu tenho aqui, o céu está aqui, eu vou procurar alguma árvore, alguma coisa interessante para compor. Vamos dizer, achei essa árvore aqui. Eu tento achar ficar em alguma posição onde eu fique bem abaixo dela. E aí eu boto os fotógrafos aqui, vamos dizer aqui, em meia-lua. Eu tenho 6 no máximo, então aqui não é muita gente. Ponho 6 aqui em meia-lua, né? E todos... Então a instrução vamos fazer o seguinte, vamos focar aqui na árvore, e aí vamos pegar a árvore com fundo, Via Láctea, tal, enfim, vou fazer o seguinte, eu vou iluminar, pego as lanternas, várias lanternas, ilumino, então um canhão de luz, quando eu tenho no Jeep, ilumino a árvore, todo mundo foca na árvore, faz o foco, aí desliga o foco para depois quando você... Até aquela coisa toda. E aí, obviamente, que você tem alguém que está com uma lente 8mm, um está com uma 16, outro está com uma 18-55, quer dizer, cada um vai ter uma... Mas eu falo, tentem achar uma posição, só que essa meia-lua não pode sair daqui, essa aqui é a linha, né? Então, vamos lá, eventualmente alguém que está com uma lente tem uma pessoa que, uma das fotógrafas que viaja com a gente, tem uma 8mm, que é o cão, então ela tem que ir um pouco mais para frente. Mas até aí está tudo bem. A gente monta aquilo e aí eu falo, olha, eu vou passar um setup, que a ideia é o que é? É ensinar vocês, vocês perceberem qual é a diferença vocês mexendo no setup da máquina, o que vai acontecer. Então, qual que é a primeira regra? Não saiam da linha. Segunda regra, não mexam mais no tripé. Então, quando terminou a foto, você pode até tirar a máquina se você quiser, porque às vezes a máquina tem que ficar mais baixa. Tira a máquina, mas não tira o tripé. E vamos começar com um setup aqui, então. Então, vamos colocar aqui no flash, white balance no flash. Vamos começar com o ISO a 1600. Quero 30 segundos. Abertura, abra o máximo que puderem. E, bom... E aí, ilumina a árvore, todo mundo faz e aí dispara. Aí dispara os 30 segundos, aí daqui a pouco alguém liga a lanterna de cabeça e fala, não estou conseguindo aqui, aí pronto, aí já estragou a foto de todo mundo. Aí, não, espera um pouquinho e tal. Aí vai, aí sai. Aí não, o meu não saiu. Aí daqui a pouco as pessoas começam a mexer. Eu falo, não, lembrem, não mexam no tripé. Aí, porque qual que é a minha ideia? Está lançado o caos. Qual que é a minha ideia? Vamos fazer a 1600, 30 segundos. Puta, 30 segundos está muito. Então, aí obviamente que você tem máquinas diferentes. Tem alguém que está com uma máquina, né? Enfim.
Então, depois vamos para 3.200, vamos diminuir o tempo. E sempre parado. Para quê? Para depois ele pegar aquelas imagens e falar assim, poxa, então já fiz o foco é esse, acertei, não consegui acertar o foco, pô, ilumina de novo, vamos tentar, E aí você vê as diferenças, entendeu? Aí no white balance, depois, olha, vamos botar mais calor, mas com os brasileiros não dá, porque daí aí eventualmente alguém mexe o tripé e aí fala, não, eu quero fazer daqui. Aí o daqui, aí quando o cara tira, o cara que mexeu, aí aparece, aí começa a discussão, enfim, com os brasileiros vira o caos. E aí eu percebo, estou falando isso tudo porque eu percebo que as pessoas escureceu, elas não têm intimidade nenhuma com o equipamento, elas precisam de luz para ver, para enxergar, para mexer, para montar. E isso é uma coisa que você tem que treinar. Você tem que treinar, porque, por exemplo, a gente teve agora nessa última viagem, por exemplo, na barraca, atividade do lado de fora, e eventualmente você fala, pô, quero fazer uma foto, você tem que, abrir a tua barraca, tira o teu negócio com silêncio, sem acender luz, sem, entendeu? Bota lá o beanbag, eu uso muito beanbag, eu gosto muito de usar beanbag, né? Beanbag, para quem saco de feijões, não sabe, peso, e aí você coloca a máquina deitado, é perfeito, mas tem que ser tudo com muito silêncio, começa a acender luz e ver, ou até mesmo montar o tripé, abrir bem o tripé para ele ficar. Por isso, quem quiser frequentar uma viagem destas, treine primeiro em casa, metam-se no quarto, desliguem as luzes todas e tentem perceber algum funcionamento de algumas coisas que vão precisar, que é para depois não fazerem estas figuras quando forem nas viagens, não é? Que estão a estragar também a experiência aos outros. Aos outros, é isso mesmo. Não é? E já que estamos a falar desta questão de equipamento, e na palestra, na conversa que tiveste aqui no IPF, para todos os que falaste ali aquela questão da experiência, o contraste entre fotografar 40 graus positivos e 40 graus negativos. Queres-nos explicar um bocadinho como é que lidas com isso, como é que o equipamento reage? A gente sabe que os equipamentos têm resistência até determinados pontos, não é? E nós também, como seres humanos, também temos resistência até determinados pontos. Sim. Não é? Que, como tu contaste o exemplo, não é? das luvas, que tiras o dedo, só tens quase o dedo para disparar, se demorares um bocadinho de tempo, o dedo depois deixa de responder. O dedo congela, começa exatamente, queres partilhar um bocado essa ideia que às vezes as pessoas pensam que fotografar sob 40 graus que é o mesmo que fotografar a 20. O fotografar, os dois são... o 48 graus positivo eu já estou mais acostumado, até porque o Brasil é um país quente, não com essa temperatura, mas facilmente no verão faz 40 graus. E onde eu moro é úmido, então é pior ainda. O que eu geralmente falo para as pessoas quando eu noto, eu evito viajar em temperaturas muito altas. Por quê? Porque você está ali no Jeep, tá numa temperatura dessa alta, tem um mosquitinho, Quanto mais você reagir àquilo, quanto mais você se incomodar com aquilo, pior vai ser. Entende? Se você está com calor, e aí se você ficar calmo, você vai... Se você começar, né? Não, mas está quente, não, mas está... E aí aquilo vai, vamos dizer, afetar diretamente o teu resultado, porque você está ali fotografando, né? Você está... Sim, começa a gerar ali um desconforto tão grande que a nossa concentração vai toda para aquele desconforto. Você tem que... Entendeu? Você tem que abaixar a tua frequência. Mas você consegue fazer. Vamos dizer, uma coisa que você está ali, pinica um pouco e tal, mas eu acho que é mais fácil de lidar, apesar de não gostar muito do calor, eu me dou bem no frio. O problema do extremo no frio é que você tem o perigo de vida se você, vamos dizer, passar de um determinado ponto. E aí, como a fotografia é uma coisa que depende de você botar foco, de você prestar atenção e de você, às vezes, eu acho que na maioria das vezes, né, eu pelo menos, você se desliga, né, às vezes você está querendo fotografar, seja lá o que for, você esquece da vida, né, você e tá aquilo... focado naquilo. Tá focado. Só que aí com um frio muito, muito intenso, você incomoda muito, né. Então uma coisa é registrar, só registrar, e outra coisa é você estar ali gastando tempo, que nem eu fui fotografar os Eagle Hunters.
E aquilo dá trabalho. O cara sobe lá com o cavalo, lá no coisa, aí vem com a águia, e aí você, vai... entendeu? Os caras estão acostumados com aquilo, cresceram ali. Eu não. E aí quando você dá por conta, você fala, cara, eu tô me sentindo mal. Então, e eu estava bem preparado porque eu tenho resistência ao frio, porque o frio é uma coisa que para mim é agradável, mas eu senti muito os dedos e eu achava que eu não conseguia, né? Falar, não, isso não, você perde realmente de não conseguir mais mexer. Então, assim, leva bastante tempo. E eu apanhei um pouquinho também na questão da luz, porque tudo muito branco, né? E aí você perde muito referência do... né? É como você fotografar no sol, né? Essa luz dura que a gente fala é muito... E eu não tenho filtro, eu não uso filtro, não levei filtro. Assim, foi mais uma viagem, uma exploração mesmo. Eu quis... eu tenho me interessado muito de um tempo para cá, ainda não explorei isso na África, mas tenho me interessado muito por gente, no sentido de conhecer novas culturas, isso vai chegar na África, vai ter o ponto, um ponto interessante aí que eu vou explorar ainda. E a ideia de fazer isso na Mongólia foi conhecer essas culturas, foi fotografar, mas a ideia realmente de ir não foi ficar em hotel, eu fiquei na casa das pessoas, né? Fiquei com uma família, dormi no chão, com uma lareira ligada a noite toda. Eu cheguei a comentar na palestra da lareira, né? Que mas como é que é essa lenha aí? E ele falou, não, a lenha é essa, tem os filmes, fiz vários filmes lá, então assim, é uma coisa que eu me colocando, eu sempre gosto de sair da zona de conforto, e eu acho que interessante e quando você leva a fotografia para a zona fora de conforto, porque fotografar o bonitinho tudo bem, tem o seu valor, não é que não tem, é lógico que tem o seu valor, mas quando você, que nem eu admiro muito essas fotografias de guerra ou fotografia de conflito, conheci um fotógrafo português no ano passado, que ele agora está em Macau. E o João Silva, se calhar. E é meu Deus. Não, o João Silva ainda está nos Estados Unidos. Mas podia lá estar. Não, mas eu sei que há um fotógrafo que se mudou para lá há pouco tempo. Mudou-se mesmo. Eu pensava que por acaso estava em Macau. Não, se mudou mesmo para lá. Vi num programa da RTP que eles fizeram um episódio sobre Macau. Eu falo, eu não tenho falado muito com ele. Eu ainda vou lembrar o nome dele. Muito simpático. Muito, muito, muito simpático, e eu já vou lembrar o nome dele. E ele tem uma história bacana, e ele foi fotografar, e ele hoje está em Macau. Aí teve no Peru, teve na Colômbia, fotografou vários... Deve ser o Eduardo Lima. Eduardo Lima. Sei. Já está lá. O Eduardo Leal, desculpa. Eduardo Leal. Sei, já sei quem é. Isso, Eduardo Leal. Já sei quem é. Gente muito boa, eu estive com ele no ano passado, a gente conversou muito, nós ficamos no mesmo hotel, e era interessante porque ele estava interessado na minha fotografia, né? Mas como é que isso aqui? Aí a gente tomando café da manhã, aí mostrando umas imagens, ele, mas não vejo como é que fica debaixo de um bicho desse, tal. E depois eu não conhecia o trabalho dele, e aí vim na palestra, depois fui pesquisar, e aí a gente acabou, né, no Instagram, e aí você vê o cara levando a fotografia, aqueles conflitos por trás daquilo, ou seja, aquilo ali, inclusive pegaram ele, né, ele apanhou muito, desfiguraram ele aí de pancada, não sei em que país. Foi na Venezuela. Foi na Venezuela. Eu falei com ele na altura em que eles ou partiram a câmara ou aprenderam-lhe a câmara. E bateram nele. Ele... Então, assim, essa fotografia, quer dizer, o cara vai lá registrar uma coisa que poucos têm, né? Poucos têm acesso e poucos também têm a coragem, de fazer. Por isso é que é uma fotografia que muitas vezes não é dado o devido valor. Pelos riscos que a pessoa muitas vezes assume. Então, eu tenho levado muito a fotografia, essa fotografia que eu fui fazer na Mongólia, ela teve muito isso. Eu saí da minha total zona de conforto,
eu fui para a Mongólia, porque a Mongólia hoje é moda, né? Pelo menos no Brasil, as expedições vão para a Mongólia Aqui no, também, no verão, no sol, né? Eu não cheguei a passar o vídeo da Mongólia, né, na palestra aqui, Não, cheguei. não. Eu posso mostrar para vocês aqui, eu tenho um pequeno videozinho. É outra coisa, é onde chama o Spring Migration, quando eles começam, os nômades começam. Sim. É um negócio realmente à parte, assim, você falar, você está num lugar aqui, que vivendo aquela... E as pessoas, né? Fotografar, eu só não me perdoo de não ter levado a minha cinquentinha, porque a foto de retrato das pessoas dentro daquelas guias, assim, final de tarde, é um negócio, e eu acabei fazendo com uma outra lente, que tudo bem, é uma 24-120, bem clara, Nikon Prime Lens, mas assim, se tivesse uma próxima vez, tem que ter. A cinquentinha nunca sai da bolsa, mas naquela viagem ela... Foi sacrificada. Naquela viagem foi sacrificada para ficar em casa. Teria que, né? E se eu tivesse levado a Leica, então, aí sim ia ser porque você faz muito foto interna, né? Também daquela... dos costumes das pessoas, da comida, são assim... É algo que tu sentes, começas a sentir esse lado a puxar mais... também. E eu não fiz isso na África ainda. E na África eu tenho muito contato. Claro. Eu tenho muito... Eu gosto, fotografo as feiras, sempre termino, por exemplo, na Tanzânia, a gente termina em Arusha. Arusha é a cidade base onde saem as expedições. E aí tem lá um mercado central, imagina um mercado central na África, e com tudo, né? Com tudo, com bicho vivo, galinha, com fruta, com verdura, com aquelas mulheres negras sentadas com aqueles adereços e aquelas roupas, e aí você pega um guia lá, um moleque, como é que você chama aqui? Uma criança. Que você vai lá dar lá um dinheiro para ele vai andar com você e aí você termina com 5 guias, porque aí todo mundo quer ser seu guia, tal, mas dá para fazer 1000 fotografias, assim, é muito bacana. Eu tenho me interessado muito por isso também. Por essas... Agora fiquei mais curioso. Então em breve vamos começar a ver trabalhos teus. E quando começar a fazer excursões dessas, se calhar, então, interessa-me acompanhar essas. Cores, sabores, é o que eu falei na minha nova palestra da Mongólia, né? Você descobriu o novo, né? Descobriu o diferente, né? Que são as cores, os sabores, cheiros. Dubai, por exemplo, eu faço muito já há alguns anos. Dubai, não sei se vocês já estiveram em Dubai. Não. Dubai tem você pega o barco lá e vai para o mercado das especiarias. Tem o mercado das especiarias e dos temperos. E aí tem aqueles Paris gourmet. Tem aqueles... Paris Mas gourmet. deve ser algo muito, muito fora daquela zona muito... Sim, não, é outra... luxuosa. Não, é outra completamente coisa. À parte, É outro lado do Dubai. É o lado negro do Dubai que ninguém conhece, o lado obscuro, não é aquele lado visível para os turistas. Eles receberam muitos trabalhadores, como aquilo teve um impulso muito grande, eles receberam muitos trabalhadores do Paquistão e da Índia. Acredito que tenha havido um grande impulso nessas muita áreas gente culturais. do Afeganistão. Sim. E aí eu tenho ido para esse lado. Recentemente também fiz uma em Nova York, um workshop muito contra a vontade, não contra a vontade, não, assim, eu resisti muito, mas no final aceitei o convite de um grande amigo meu, que estava morando em Nova York na época, e aí lancei vamos fazer uma expedição para Nova York, fotografia de rua. É selva urbana. E aí, só que nós não entramos em uma loja, fiz todo, não sei se vocês conhecem Nova York, já fiz Lower Manhattan. É como já lá tivesse, é quase como já lá tivesse. Lower Manhattan e aí entramos, por exemplo, no mercado lá no Chinatown, Little Italy, aí botei aquelas mulheres com as máquinas, a gente acabou dando várias dicas de como fazer, porque eu não me intimido muito com a máquina na mão,
assim, vou com respeito, mas Claro. então as técnicas e aí a gente mostrou um outro Nova York, entendeu? Um outro, assim, uma outra coisa. Aqui é Mongólia, aqui numa... Ok, neste momento, Luís, estamos aqui a mostrar aqui umas fotos no telemóvel da Mongólia. Eles são... Todo o interior também tem umas cores muito vibrantes, não é? Sim, Depois é uma cultura diferente, é tem óbvio que muitos tem pormenores. esse lado muito apelativo. muito interessante. Então agora estamos aqui a falar de Mongólia, de Nova Iorque e afins. Há assim, alguns cuidados básicos que acho que estamos a falar de vários pontos distintos do mundo, mas há cuidados que são básicos que têm que ser quando está nesses locais, não é? Queres partilhar aí assim uma outra dica para quem nos está a ouvir? Cuidados que se devam ter? Eu acho que, como de novo, né? Eu acho que o principal dessas viagens hoje, e hoje está cada vez mais fácil, porque nós temos o Google, né? Nós temos o Google que ajuda, né, a gente a pesquisar. Fazer o trabalho de casa, não é? Fazer o trabalho de casa, é fazer um research, você saber aonde você está indo, o que você precisa, não só a parte de documentação, a parte de, vamos dizer, do que você tem que levar oficialmente, mas é o research mesmo. Você está indo para um período, para um lugar onde está em guerra, tem conflito. Portanto, saber em que condições é que nós nos vamos encontrar em determinados sítios. Quais são os costumes, porque, né, palavras que você tem muito isso, né, e principalmente nesses países aí com as culturas, porque se você vem aqui do Brasil para Portugal, não muda nada. Sim, não é muita diferença, não é só questão da língua, mas assim, está muito próximo. Se você vai, por exemplo, para a Mongólia, na Mongólia você não faz uma coisa... É um contraste cultural. Por exemplo, que eu tenho mania de fazer, bater na cabeça, pegar a criança, botar a mão na cabeça. Na Mongólia você não faz, isso é uma ofensa. Você botar a mão na cabeça de uma criança é como... se você não é familiar, e um familiar muito próximo, eles veem isso como você interrompendo a ligação dela. Então, assim, não é uma coisa bem vista. Eu cheguei a fazer uma vez sem querer no avião, uma criancinha entrando, e eu, mania de brincar, né? No Brasil você faz muito isso, eu gosto de criança, então, entendeu? Então, você dá a fazer um negócio desse, de repente você vai ser repreendido, ou a pessoa, sei lá, cria logo ali cria clima uma situação tenso, em que você está botando a mão na cabeça do meu filho. Então, saber, por exemplo, em países árabes, você sentar, cruzar a perna, você botar a sola do pé para cima é uma ofensa. Enfim, tem N situações. São pequenos pormenorzinhos que podem fazer muita diferença. Há sempre pequenos detalhes em viagens. É interessante você saber também para os fotógrafos, por exemplo, em Nova York, se você vai fotografar, fazer street photography, ninguém está nem aí. Você saca a máquina, a câmera na cara, os caras não estão nem aí, principalmente quando vê grupo, vê que eles são, entendeu? Mas tem lugares que não é assim, entendeu? Sim, que há ali uma violação do espaço pessoal, não é? Você faz um negócio desse, o cara vem aqui e fala, opa, eu não, né? Então você entender, olha, como é que é esse país, principalmente para quem faz street photography. Quando eu estou, por exemplo, na África, que a gente, às vezes, você fica lá um tempão no meio do mato, e aí tá passando de um ponto do A para o ponto B e aí cruza alguma vila ou passa, é óbvio que para os fotógrafos você vê aqueles negócios, o cara com bicho na beira da estrada, com tal. Se o carro não para, tudo bem. Se eu sei que a gente vai parar, tipo, às vezes fala, vamos entrar aqui que eu vou abastecer, eu preciso comprar legumes, eu falo, não fotografem. Não, até porque entendeu? Porque aí você vai ali, você está num vilarejo, de repente o cara não quer ser fotografado. Então, apesar de que um bom fotógrafo vai sempre tentar sacar a foto. Mas nem toda a gente tem essa experiência, não é? De medir essa vontade das pessoas. Não é? E de você... Isso tem sido discutido. Eu lembro de uma palestra do Timothy Allen, do Killing Inglês, ele falando, né, das viagens dele, e ele não consegue. Ele falou, já perdi muita foto, mas também as que eu tenho,
assim, ele não consegue ser muito agressivo como a maioria dos fotógrafos, fotojornalistas são, que vai lá e ele prefere estabelecer uma relação, uma questão de, né? E aí quando ele vê que o objeto dele tá confortável, tal, e aí ele vai, ou seja, eu não faço esse trabalho, o meu é diferente, mas o pouco que a gente anda é uma questão de, olha, não saiam enfiando a máquina na cara das pessoas. Então eu acho que no final tudo pesquisar, você, e hoje, repetindo, é muito mais fácil porque você abre o Google e o Google tem lá informação. Tem informação, tem imagens, tem, né, tem casos, isso, porque às vezes a gente acha que o nosso mundo é tudo, né, e não é. Quando você sai, quando você vai para extremos assim, é uma coisa... E sempre com respeito, não é? Sempre com respeito. E agora estamos aqui a voltar a estes sítios, não é, que andamos de sol para neve e afins, que às vezes é aquela pergunta que quase toda a gente muitas vezes pode colocar, que é, também como é que é para carregar baterias e coisas do género? E tipo, por exemplo, quem viaja com portáteis para passar imagens, como é que é estar, vamos lá, dias e dias? A bateria no frio, a ideia é você manter ela perto do corpo, né? Para ela estar quente. Na África, hoje você tem o seguinte, eu carrego 2 baterias comigo, tá? Eu uso uma técnica que eu aprendi em algum momento da minha vida e não sempre utilizei, que é eu ligo a minha câmera de manhã cedo, a hora que eu acordo, 5 horas da manhã, 6, 4, e desligo na hora que eu vou dormir. Se eu esquecer ela ligada, ela fica ligada, e com isso eu consigo estender ao máximo o uso da bateria. Já vou explicar por quê. Quando eu tiro a foto, eu geralmente faço a foto, olho e dou um toque para ela apagar o ecrã, ou seja, não fico vendo, né? O que geralmente as pessoas, às vezes eu pego as pessoas lá atrás do carro, tá, não, olha essa, fazer gente. Fazer o shipping. Nós vamos... Está a gastar, está a consumir energia. E aí, bom, não, mas o Paul disse que lá tem tomada, tá? Aí chega lá, a tomada não está funcionando. O fit na virgem não corras. Não é? Contam com isso e depois não corre muito bem. Não corre muito bem. Aí, pô, mas você falou que tinha. Pô, estamos na África, não é? Da última vez agora fomos num ponto lá que tinha tomada e na única tomada fez criou um ninho de vespa, dentro do, assim, e aí vai lá ligar o troço lá, tem que queimar, mas vai queimar, vai botar fogo na única tomada que tem, enfim, putz, eu tava contando com isso. Pois é, então eu ligo de manhã e desligo à noite. Por quê? Porque quando você liga a máquina, você imagina todo o sistema dela é como se fosse um rio, né? Você tem vários canais que você abastece aquilo tudo. Quando você não usa a máquina, ela entra no modo de adormecer, só que esses canais continuam... à espera de informação. E eles continuam... Ainda tem água, não é? Isso, ainda tem energizados. Água. E quando você toca nela, ela volta, então ela tá... Quando você desliga a máquina, o que acontece? Água. Você corta, ela drena. Quando você liga, ela há um esforço maior da bateria. Maior. E aí se você liga e desliga o dia inteiro, você gasta mais do que deixando ela ligada. Essa é preferível deixá-la entrar em modo stand-by, não é? As pessoas relutam um pouco em fazer isso, porque falam, não, mas bom, eu geralmente falo, mas aí também eu não sei qual é o costume. De repente, quem já fez, não fez, eu respeito muito, eu dou a dica, eu falo, eu ligo de manhã e desligo à noite. E até por uma questão de reação, né? Se a câmera já estiver ligada, é muito mais se acontecer uma coisa é muito mais rápido, uma pessoa está, ei, está a acontecer, vou ligar a câmera, lá se foi o leão. Lá se foi o leão, é isso aí. E aí vamos dizer, eu dou essas dicas. Esta é que fica a dica. Essa fica a dica. Nos lugares, geralmente você tem energia solar,
nas bases, e aí você tem lá as tomadas, mas eu já vi... Então as coisas já estão um bocado adaptadas. Já tem os carros, eles têm conversor, a maioria dos carros, apesar de que eu não gosto do conversor pelo seguinte, eu acho que o conversor é bom quando você, até para celular, tipo, você vai fazer uma viagem, você vai daqui para Lisboa, aí você entra no carro, vai rodar 300 km, e aí você liga lá o coisa, você está dirigindo, uma velocidade, tentar, tá coisa, eventualmente você vai parar no meio do caminho para tomar um café, desliga, tira o celular, e aí, quando você está lá, porque o barulho, né, a vibração do diesel com foto não combina. Então, quando a gente posiciona o carro, desliga. E aí você fica, desliga, liga, desliga, liga o carro, fica aquele aqueles picos. Eu não acho isso bacana. Então, eu não uso. Eu uso quando, olha, estamos voltando, de repente vai aí, ou então quando chega lá no acampamento, mas durante o dia eu não sei que seja uma coisa muito... Nunca aconteceu. Então, ainda power banks, que agora já são mais comuns. Tem os power banks e tem as toalhinhas, os solares. Os painéis solares. Que, né, você enrola, né, você abre, que dá para carregar. Mas geralmente eu faço isso, eu carrego as baterias. A minha máquina, ela tem uma bateria, essas baterias novas dessas máquinas mais profissionais, elas duram bastante. São aquelas baterias grandes, que na Nikon é a D5 e a Canon é a 1DX. Sim. É da gama DX, da 1DX. 1DX, que elas são pesadas, elas são baterias que você vê que elas são diferentes. Olha, 2 baterias eu trabalho tranquilo, mas com todo essa... Sim, com a tal gestão de não estar a gastar... Não fico assistindo vídeo, assistindo foto, e geralmente é a foto, às vezes olho, né, e para ver enquadramento e tal, mas eu já logo... É comum já dar aquela toquezinho para ela... volta novamente a estar pronta para disparar. Para ela estar pronta a disparar. Essa é uma... E funciona, viu? Pois, tem funcionado. Tem de ser. Bom, isto aqui já está aqui uma conversa. Já está a ficar um bocadinho comprido. Já estamos aqui 1h30 a falar. É mesmo? É verdade. Quando a conversa é boa, a gente perde um bocado a noção. E acho que estava para estarmos aqui mais 2, 3 horas, que era espetacular, porque realmente, mais uma vez, como nós dissemos no início, não é todos os dias que podemos estar a falar com alguém que faz fotografia de vida selvagem. Não é? É engraçado, porque são experiências que nós, pelo menos, tanto eu como a Ruben, ainda não temos essa possibilidade, quem sabe um dia. Não é? E agora também sabe, para terminarmos, aqui, para arrumarmos aqui um bocadinho, vamos aqui um bocado para a nossa pergunta. Sim, eu acho que é uma pergunta que estamos a começar a fazer mais aos nossos convidados, porque queremos ter um pouco qual é a percepção de cada fotógrafo, e acaba por ser sempre o que é que tu achas que é que faz uma boa foto, o que é uma boa foto. O que é que para ti tu olhas para uma imagem que tu fizeste ou de outro autor e tu dizes, isto é uma boa foto? Bom, quando eu estou em campo e falo, isso é uma pergunta difícil, né? Por isso é que estamos a tentar... É por isso que é para fechar. Que acho que é interessante, é um bocado que eu disse, que é interessante porque acho que todos nós não conseguimos de uma maneira rápida, quase sempre dizer, não é? Faz-nos aqui questionar. E é interessante vermos, ainda por cima, quando é feita a fotografia, áreas distintas. Sim, é isso. Não é? Em primeiro lugar, eu acho que uma boa foto conta uma história. Toda foto tem que contar uma história com ela. Tirando a questão de, vamos dizer, composição, hoje é muito fora dos padrões em que eu aprendi. Por exemplo, eu tive agora num curso em Nova York, e aí vi várias fotos onde regra dos terços, os caras explodiram, porque você vê coisas que, sei lá, o cara saindo da foto, e onde na minha concepção ele deveria estar andando para lá, ele deveria estar aqui para criar um movimento. Os caras hoje falam que não, ele está quase saindo da foto, mas isso não me incomoda. A palavra é essa, isso não me incomoda, porque, enfim, então tem muita coisa aí que é artístico e tal, é uma boa foto, né?
qualquer coisa que a gente não sabe explicar, dizer, isto é artístico. O artístico justifica... Eu acho que é sempre um argumento... O artístico justifica quase tudo. Isto é artístico. É. Não percebo, isto é artístico. E aí, mas para mim uma boa foto é quando ela conta uma história, quando ela tem assim os padrões de composição que você tem, né, a harmonia do que você está, quando você e quando você mostra, não tenho no meu computador, posso abrir ele aqui para vocês, eu não tenho programa de edição, não sei mexer no Photoshop. Eu gosto de fazer as minhas imagens ali ao vivo. O que eu fiz é aquilo ali. Obviamente que você dá uma reenquadrada, às vezes você tira uma névoa, você dá uma limpada, uma coisa na hora de imprimir. Claro, mas... É uma coisa assim, eu não mexo, aquela coisa de... Não, sobrecarregar a imagem. Carregada, sim. Né? E eu acho que o mais interessante é você retratar o que ser o mais fiel possível do que você está vendo. Eu tenho imagens que eu inclusive passei lá no dia da palestra. Eu tenho uma imagem das gazelas que virou uma série, foi uma série que foi distribuída aqui no Kalahari, e as pessoas falam, não, mas cara, tem tratamento? Eu falo, não tem. No final de semana, no final do dia, no inverno, a luz é essa, e a poeira é essa, e aí de pessoas que foram comigo, e não foi uma, nem duas, nem três, foram várias, de falar, olha, realmente, mas eu não estou conseguindo fazer essa foto aqui, porque o que mais tem no Kalahari é gazela, tem um monte, poeira, final de tarde, ou seja, não falta, bom, vamos lá, não estou conseguindo, bom, como é que você está? Não, então experimenta subir um pouquinho o ISO, bota, estou com ISO 100, não, que ISO 100, mas ainda só bota aí um ISO 800, faz aí uma compensação de exposição, diminui um pouquinho aqui, põe aí menos 0,3, né, vamos lá, como é que está o teu white balance? Não, está no automático, não, vamos lá, bota no sol. E aí, saiu. Aí, legal. Tá saindo. E aí você fala, para mim isso você fala, olha, não preciso mexer em nada. Ou, tudo bem, vou pro post-production depois, eu quero imprimir, vou dar uma limpada. Sim, mas o principal tá lá. O principal tá lá, é aquilo que você viu. Então, para mim, uma boa foto é isso, é você retratar o que realmente... e aquela foto que eu te mostrei do leão, vou te mandar. Sim. Se você for, já fica aqui o convite, né? Se vocês vierem ao Kalahari comigo um dia, e final de tarde, se você pegar qualquer leão lá, você tacar a lente na cara dele, você vai ver aquilo ali, porque é aquela luz, é aquela, entendeu? Não, as pessoas às vezes esquecem-se que basta mudar de hemisfério que a luz já é diferente. Totalmente. As coisas mudam. Às vezes nem é preciso ir muito longe, até mesmo nas cidades, basta. Sim. Né? Nós até mesmo cá em Portugal há muito essa questão. Né? Sim, nós comentamos muitas vezes o Porto e Lisboa é exatamente a diferença. Tem luzes completamente diferentes. Estamos no mesmo país e distamos 300 km. Mas a maneira como a luz bate nos edifícios e as ruas é completamente diferente. Não é? E às vezes as pessoas não têm muito noção disso. Mas pronto, acho que conseguimos aqui mais uma resposta. É mais não é? Esta nossa um ponto de vista. Questão, é um bocado isso a ideia as pessoas perceberem que aquilo que faz, pelo menos eu acho que aquilo que faz uma boa foto vai variar sempre de fotógrafo para fotógrafo. E com a educação visual que cada um tem e é aquilo que cada um quer transmitir com as imagens que faz ou que procura nas imagens que vê. E isto vai variar sempre de pessoa para pessoa, por isso quando dizem uma foto é boa e a outra é má, depende sempre de quem está a ver. De quem está vendo, com certeza. Eu acho que o peso acaba por cair sempre aí. E é isso que eu acho que pelo menos nós queremos que os nossos ouvintes percebam, é que varia sempre de pessoa para pessoa e cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Exatamente. E uma maneira diferente e uma experiência diferente de olhar para a imagem. E a sensibilidade tem para a imagem. Há temas que nos dizem mais do que outros e isso automaticamente vai influenciar a nossa percepção da imagem. Se é um tema que nós não temos grande empatia com ele, sabe, a imagem pode ser espetacular e nós... não sentes aquela conexão. Não atrai. E para outra pessoa pode ser, esta foto é espetacular, nunca vi uma foto tão boa como esta. Isso influencia. Em princípio também, eu acho que é interessante o fotógrafo
gostar do trabalho dele, da forma. Ele tem que estar contente com o trabalho dele, né? Com a fotografia dele, pelo menos defender. Porque você vê, você pegar assim, vamos dizer, tem fotógrafos que você olha e você fala, pô, essa fotografia é do fulano, porque ele tem uma linha, né? Não é aquela coisa que hora tá lá, hora tá cá. Então ele, né? Você vai, por exemplo, eu tenho feito agora tem um pequeno projetinho aí que eu comecei no Street Photography, né? Isso é novidade, ninguém sabe ainda. Oi, então temos aqui uma espécie de exclusivo em primeira mão aqui no Prova de Contacto. Ótimo. Como eu tenho viajado muito, e eu viajo, estou muito em centros, né, em grandes centros, eu comecei ainda não tenho nome o projeto, mas porque eu posso dar vários nomes para eles, mas eu tenho registrado pessoas, eu crio um fundo, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas. Eu crio um fundo, por exemplo, um painel, um caminhão, um trem, uma parede grafitada, e aí eu pego as pessoas andando. Então eu tenho várias fotos de vários lugares do mundo, com as pessoas caminhando atrás. Então eu tenho na Holanda, eu tenho na Inglaterra, eu tenho, que é o tipo assim, keep walking. E aí, mas na hora de dar o nome, até discutindo com esse amigo meu, Kleber, grande fotógrafo que agora voltou para o Brasil e que é um street fotógrafo, ele me inspirou. Assim, eu acho que eu levei ele para fotografia, que ele, quando veio comprar a primeira máquina dele, ele em Dubai, nós estávamos em Dubai, ele, pô, Luiz, estou querendo comprar uma máquina e tal. Enfim, dei umas dicas para ele, e aí ele logo depois mudou para Nova York, e aí começou a investir, estudou, fez, e aí ele veio para a África comigo, fez uma viagem, matou a curiosidade, gostou, mas o negócio dele é street photography. E segue os caras tops em Nova York, isso, aquilo, tal. Criou o projeto dele, um projeto que eu dou nos meus workshops, inclusive eu menciono para a molecada. Ele começou a fotografar, ele chamou de Hot Dog Project. Ele se colocava na frente dos museus em Nova York, museus, grandes centros, teatros, tal, né? Onde todo grande museu, essas salas de apresentações, você sai na frente, tem uma barraquinha de cachorro-quente, um trailerzinho de cachorro-quente, churros, aquelas coisas, aquelas bugigangas lá que o americano gosta de comer. E aí ele se vestia de turista, com uma lente 200mm, e aí ele ficava numa posição, e aí ele ia fazendo foto das pessoas comendo cachorro-quente. Então, várias situações, depois eu passo a página dele para você, sim. O cara enfiando meio cachorro-quente na boca, a salsicha caindo, o cara assim, enfim, ele focou naquilo. E aí quando eu comecei esse projeto do mural, né, ele falou, putz, cara, vai ser duro dar um nome aí, hein? Aí eu falei assim, não, aí ele falou, que nome? Eu falei, é verdade, pô. Como é que vai ser, né? Walking by, keep walking, enfim, eu ainda não sei, mas assim, o foco, eu já fiz o meu registro de Lisboa, ontem consegui lá um registro lá no Chiado, tem outros ainda, vou ver se eu faço alguma coisa aí até quarta-feira aqui, mas é uma coisa que, então acho que assim, os projetos são muito importantes, né? Quando você fala, pô, quero fazer um negócio só de... É um desafio que nos colocamos a nós próprios. Pronto, e ficaram aqui a saber em primeira mão, aqui no nosso podcast, que é este novo projeto do Luís. Vamos ver o que sai aí. Luís, muito obrigado. Sim, muito obrigado pelo teu tempo e por teres vindo. Não, eu que agradeço, super. E és sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Foi o meu primeiro podcast, participação. Temos aqui muitas coisas. E realmente o tempo voa. O tempo voa. Agora está a pedir uma francesinha. Esta hora com o almoço. Vamos tratar do almoço. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado.
E pronto, Sim, nós foi aqui vamos deixar estas imagens, estes links todos que o Luís mencionou para poderes visitarem. E depois quando o projeto de Street tiver, sim, também anunciamos partilha connosco, partilha connosco o link que a gente divulga. Temos todo o gosto em divulgar. Ainda por cima Street Photography, pá. Pois, foste logo apanhar aqui dois. Vem puxar ao coração. Dois amantes da fotografia. Portanto, deixei que o Street Photography, a fotografia de rua não é bem o termo que o Ruben eu não gosto gosta, do termo, mas gostas da fotografia, que isso é o mais importante. Sim. O termo não, mas... Sim. E Luís, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Por ter aceito o convite e pelo seu tempo. Tá já, não, eu e que sempre que agradeço. vier ao Porto, com certeza. avise que a gente Estamos arranjamos aqui, aqui um já espacinho temos para mais casa. uma conversa. Já temos um canal já estabelecido. Já. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos ouvintes, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir nas nossas plataformas digitais, deixar o vosso feedback. Continuar a deixar as reviews nas plataformas onde vocês ouvem os nossos episódios para nos ajudar também a chegar a mais gente e a dar a conhecer o trabalho também destes autores que passam por aqui. Para quem ouviu até agora, que fica aqui já a saber que muito em breve, como nós tínhamos falado, vai haver uma pequena surpresa para os nossos ouvintes. Sim. Portanto, estejam atentos ao nosso Instagram. A nossa prendinha de Natal para estejam atentos ao nosso Instagram nos próximos dias. Muito obrigado por estarem desse lado, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço.